Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então dois circuitos que tendem a melhorar a estabilidade do fornecimento de corrente pelos circuitos fontes de corrente a partir lá do que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então eu estou considerando que você já assistiu às aulas EA 50 e 51, tá? Caso não seja o seu caso, os links para essas aulas estão na descrição desse vídeo, ok? Porque lá nós vimos os circuitos elementares onde o transistor que fornece a corrente regulada, né, eles são polarizados, né, com um divisor de tensão, certo? E os circuitos que eu venho apresentar nesse vídeo, pessoal, eles têm uma pequena diferença que tende a garantir maior estabilidade da corrente fornecida frente à variação da tensão de alimentação. Analisando esse circuito como vimos nas aulas anteriores, né, temos que para definir a corrente da fonte, que nesse caso é a corrente no coletor, precisamos definir uma tensão fixa para o resistor do emissor. A primeira forma de fazer isso é, ao invés de utilizar lá um divisor de tensão para polarizar o transistor, vamos empregar dois diodos em série para fechar a malha base emissor. Pois a partir de um certo nível de corrente, garantimos que estamos polarizando esse diodo acima do joelho da curva, né? Então, mesmo que ocorra variações aí em sua corrente, as tensões nos diodos serão um pouco afetadas. E o mesmo deve acontecer com a tensão base emissor do transistor, né? Então, com isso, nós temos que a tensão no resistor do emissor será bastante estável. Logo, a corrente no coletor também será estável. Então, observe que quem estabelece a corrente nos diodos é o resistor R1. Então, mesmo que ocorra alguma variação na tensão de alimentação do circuito, as tensões dos diodos não serão afetadas significativamente, né? Mas sim a tensão no resistor R1. Se a variação da tensão da fonte não alterar muito o ponto de operação dos diodos, a tensão no resistor do emissor ficará fixa. Então, a corrente na saída da fonte também será fixa. Ao invés de utilizar dois diodos, podemos utilizar um diodo Zener reversamente polarizado ou até mesmo um LED, né? De qualquer forma, né, analisando a malha que define a corrente da fonte, aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões, na malha ali emissor base, nós temos a tensão no diodo D2 mais a tensão no diodo D1 menos a queda de tensão no resistor do emissor menos a queda de tensão emissor para a base. Então, vamos isolar a tensão na resistência do emissor, né, aplicando a lei de Ohm para o cálculo da tensão no resistor. E ainda, considerando que os diodos são iguais, né, então vamos ali colocar duas vezes a queda de tensão do diodo quando conduzindo, e isolando a corrente, chegamos à expressão 1, que determina então qual é a corrente no emissor dado um circuito estabelecido aí com seus parâmetros, né? Mas também podemos manipular essa expressão para determinar o valor do resistor, né, RE, que deve ser utilizado para estabelecer uma determinada corrente. Se a gente considerar que a tensão base emissor é igual à queda de tensão dos diodos, né, ou pelo menos de um deles, essa expressão ela é simplificada da seguinte forma, né? A resistência do emissor é a queda de tensão de uma junção PN dividido ali pela corrente do emissor desejada, né? Que para o caso do silício ali, né, a queda de tensão da junção PN nós consideramos ali 0,7 volts, né? Uma vez que elas vão estar ali diretamente polarizadas. Para determinar o valor de R1, basta aplicar a lei de Ohm, né? VR1 sobre IR1, onde a tensão do resistor R1 é a tensão da fonte menos a queda de tensão dos dois diodos, né, D1 e D2. Resultando aí na expressão 3. Considerando que a corrente do resistor R1 é pelo menos 10 vezes maior do que a corrente da base, que de forma aproximada a corrente da base é a corrente do emissor sobre beta, nós temos aí a expressão 4. Aqui considerado 10 vezes maior, né, a corrente do resistor R1, mas se o seu projeto suportar um valor maior, tá, melhor, com relação à estabilidade da polarização aí do transistor, ok? A tensão lá na carga, pessoal, no caso aqui representada por um resistor, o resistor RL, vai ser, né, aplicando a lei de Ohm, RL sobre IC. Aqui considerando, mais uma vez, corrente constante.
As expressões de 6 a 10, nós já discutimos sobre elas nas aulas EA 50 e 51, né? Então não tem nada de novo por aqui, é apenas ali como determinar o valor máximo da tensão admitida ali na carga, né? E também a potência máxima dissipada, tanto no transistor como na carga. E por fim, né, temos o cálculo aí do valor da resistência máxima que a carga pode ter ali, considerando que o circuito continuará funcionando como uma fonte de corrente. Antes de ir para a bancada, vamos ver um exemplo numérico. Exemplo 1. Para o circuito fonte de corrente constante de 20 mA na figura 3, determine R1 e RE e calcule a potência máxima dissipada no transistor. Bom, pessoal, então mantendo o que nós vimos na aula anterior de estabelecer uma fonte de 20 mA, até por questão comparativa, né? Agora nós estamos utilizando dois diodos para estabelecer, então, a tensão no resistor RE, correto? Bom, nesse caso, pessoal, o resistor RE será a tensão de um desses diodos, certo? Dividido pela sua corrente, né? A corrente de projeto. No caso aqui, pessoal, nós estamos considerando que a corrente do emissor é igual à do coletor, né? E para um transistor com beta igual a 100 ou mais, é uma aproximação válida. Então, 0,7 volts sobre 20 mA, temos aí 35 ohms. Né? Então, nós vamos utilizar na prática, ali na sequência, pessoal, um resistor de 33 ohms, que é um valor comercial próximo dos 35 ohms calculados, ok? A expressão para determinar o valor de R1, né, é a tensão da fonte menos duas vezes a queda de tensão dos diodos sobre IR1. Mas a corrente do resistor R1, pessoal, vai ser como? Eu vou considerar 30 vezes maior do que a corrente da base desse transistor. Lembre-se que tem que ser pelo menos aí 10 vezes maior, eu vou considerar 30 vezes maior, assim como nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, 30 vezes a corrente da base, que por aproximação é a corrente do emissor sobre beta, nós chegamos a 6 mA. Então, agora nós podemos determinar o valor de R1, certo? Aplicando os valores ali, temos 2,27 kΩ, que é aproximadamente aí 2,2 kΩ para um resistor de valor comercial. A tensão máxima da carga é a tensão da fonte, menos a queda de tensão do resistor RE, menos a queda de tensão coletor do emissor na saturação, que de forma prática fica em torno ali de 0,2 volts para transistores ali de baixa potência. Então, atribuindo os valores, temos 14,1 volts. A potência máxima dissipada no transistor é a tensão da fonte, menos a queda de tensão do resistor do emissor, menos a queda de tensão mínima lá na carga. Tá? Que, se a gente considerar que pode ser um curto-circuito a nossa carga, né? O valor dessa tensão na carga é igual a zero. Tudo isso aí vezes a corrente no coletor, que é a própria corrente da fonte de corrente de 20 mA, resultando em 286 mW. Quanto à potência máxima dissipada lá na carga, é a tensão máxima possível na carga vezes a corrente na carga, que é a corrente da fonte de corrente, de 20 mA. Nesse caso, então, temos 282 mW. E qual é a máxima resistência possível, né, admitida aí na carga para que esse circuito permaneça funcionando como uma fonte de corrente constante? Bom, pessoal, é a tensão máxima lá na carga dividida pela corrente da fonte, que nesse caso é de 705 ohms. Ou seja, de 0 a 705 ohms, esperamos que a corrente lá da fonte fique ali em torno de 20 mA. Se a resistência passar desse valor, né, for maior que 705 ohms, não teremos tensão disponível para garantir ali os 20 mA na fonte de corrente, tá? Então nós estamos limitados à tensão máxima possível para a carga. Bom, antes da gente ir para a bancada, se esse vídeo está contribuindo para os teus estudos, deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações, né, para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá. Pessoal, aqui está o circuito que nós vimos há 2 aulas atrás, né, que é o circuito fonte de corrente básico, que utiliza ali o divisor de tensão, tá? Então, aqui considerando o arranjo onde a corrente do divisor de tensão é 30 vezes maior do que a corrente da base, para ficar equivalente, né, no efeito de comparação aí
com o circuito que estamos estudando nessa aula, tá? Então, esse aqui ainda é o circuito fonte de corrente comum, tá? Mais simples. E nós temos aqui a carga, né, do circuito de forma variável, tá? Então, mantendo todas as características que vimos na aula anterior, ou seja, um resistor fixo de 100 ohms e outro aqui, né, um tripote ajustável de 0 a 1 kΩ, né, de forma a obter ali a variação, né, de resistência. E a gente vai, aqui no caso, está na posição para 0, e conforme nós vamos girando o eixo no sentido anti-horário, nós vamos aumentando a resistência. E nós vimos também em aulas anteriores que a partir desse ponto, a resistência equivalente aqui vai passar ali de 700 ohms aproximadamente. Então, nós vamos ver até quando a resistência é maior que o nominal, tá? Então, como esse circuito aqui já foi apresentado, eu vou simplesmente fazer o teste para demonstrar para vocês uma sensibilidade que esse circuito tem, conforme nós vimos há pouco, tá? Então, eu vou habilitar a saída da fonte aqui. Então, eu já estou aplicando aqui os 15 volts, tá? E nós temos a tensão mínima aqui, no caso, de 2 volts, né? 2,1 aproximadamente aí, que é a tensão necessária para estabelecer aproximadamente aí 20 mA, né? No caso, está chegando a 22 mA, porque nós só temos esse resistor. E observe que conforme eu vou aumentando o valor da resistência, né, a tensão na carga vai aumentando, mas de forma a manter a corrente na fonte ali, né, em torno aí de 20, 21 mA, certo? Ao superar ali a carga de 700 ohms, pessoal, a gente começa a ter uma redução da corrente, porque nós temos a tensão máxima disponível para a carga, né? Nós calculamos lá aproximadamente 14,1, 14,2 volts, é o que nós temos aqui, né? Então, essa corrente também tem uma questão aqui da limitação da tensão da fonte de alimentação aplicada, que no caso é 15 volts. Então, aproximadamente 14,2 volts é a tensão máxima na carga. Então, se eu aumentar o valor da resistência, eu não tenho tensão suficiente para manter os 20 mA, né? Mas colocando a resistência da carga dentro da faixa ali de operação, pessoal, foi calculada lá, funciona muito bem. Eu vou deixar aqui essa fenda voltada no sentido horizontal aqui, pessoal, do vídeo, aproximadamente nessa posição. E aí, nós temos 5,5 volts, mais ou menos, na carga, né? 21 mA aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que esse circuito, embora funcional, ele é sensível à tensão da fonte, né? Porque a polarização do transistor depende do divisor de tensão e a tensão em cada um desses resistores, né? Como nós já estudamos divisores de tensão, depende da tensão aplicada. No caso aqui eu tenho 15 volts. Se eu venho aqui agora e vou reduzir a tensão da fonte de 1 em 1 volt até chegar ali em 10. E eu quero que vocês observem, então, o que acontece com a corrente aqui da fonte, né? Vamos reduzindo ali. Observe que conforme eu vou diminuindo 1 volt, a corrente vai diminuindo, certo? 10 volts, a minha corrente diminuiu. Por quê? Porque mudou a polarização do transistor, né? Agora, esse circuito fonte de corrente, ele funciona de maneira adequada, mas é sensível à tensão de alimentação, né? Então, é para aplicações mais básicas, mais simples. Vou voltar aqui para 15 volts. Ok. Então, agora eu vou substituir o circuito, né? Desabilitar a saída da fonte. E vou colocar o que nós estamos estudando nessa aula, né? Que, então, não temos mais o resistor, no caso ali de 220 ohms, né? Nós vimos os cálculos na aula anterior, né? E agora temos os dois diodos aqui em série que vai fazer a polarização do transistor. Então eu vou trocar aqui e já volto para mostrar para vocês como que vai ficar esse novo teste. Bom, esse então é o circuito que nós estamos estudando nessa aula, né? Onde a tensão agora do resistor de 33 ohms é determinada pela queda de tensão nesses diodos, né? Que estão diretamente polarizados e teoricamente tendem a ter ali uma tensão constante
se a gente não variar muito ali a corrente drenada neles, né? Bom, o restante do circuito é o mesmo lá que nós vimos para o circuito fonte de corrente básico, né? Esse aqui é um transistor que eu deixei já de espera para o próximo circuito, mas ele não está sendo usado para nada, né? Ele também é um BC327, assim como esse aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou alimentar o circuito, tá? O restante é o mesmo. E nós vamos fazer alguns testes, lembrando que o multímetro aqui da direita ele vai ser utilizado para fazer a medição da corrente, certo? Então a corrente sai do coletor, passa pelo multímetro e retorna aqui para a carga. A carga já está no valor mínimo, assim como no outro, né? Ou seja, eu vou ter uma resistência mínima de 100 ohms fixa. Ok? E o outro multímetro está medindo a tensão da carga. Então vamos lá fazer o teste, né? Alimentando o circuito. Nós temos aí aproximadamente 21 mA, certo? Uma tensão de aproximadamente 2,1 volts aí na carga. Tá? Então, até aqui, sem alterações. Vamos lá, aumentando então a resistência. Então observe que a corrente na carga permanece a mesma, certo? E chegando próximo aqui dos 700 ohms, pessoal, passando um pouquinho, começa a atenuar o valor da corrente. Observe que eu tenho lá 14,1 volts, que é a tensão máxima que foi observada ali durante o exemplo numérico, né? E a partir desse ponto, se eu aumento a resistência, a corrente diminui. Então esse efeito, né, vai permanecer o mesmo, porque eu estou com uma carga, uma resistência fora do projetado e admitido aqui para esse nível de tensão aplicado de 15 volts, correto? Então, até aqui tranquilo. Dentro da faixa de operação aqui da carga, pessoal, eu posso ficar variando a resistência, certo? E a corrente, ó, permanece praticamente constante, ok? Então, essa é a principal função desse circuito. Manter uma corrente constante, mesmo que a carga tenha variação aí de sua resistência. Agora, a grande diferença para o circuito fonte de corrente básico, nós estudamos nas duas últimas aulas, pessoal. Vou pôr aqui essa fenda no eixo horizontal aí do vídeo. É com relação à fonte de tensão, né? Porque agora, ao diminuir a tensão aqui da alimentação, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais grandes variações de tensão no circuito de polarização do transistor, porque quem está estabelecendo a tensão do resistor de 33 ohms, pessoal, é a malha aqui formada por ele, né? O terminal base emissor aqui do transistor, né? Do BC327 e os diodos, né? Então, eu não tenho mais o efeito ôhmico, né, nesses diodos. Então, eu vou pegar e vou fazer isso. Ó. Eu vou diminuir a tensão e observem aqui, né, acompanhem a corrente. Então, ó, menos 1 volt, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, eu diminui 5 volts aqui da fonte de alimentação e a corrente na fonte permanece a mesma ali, né? Ó, aproximadamente 20 mA, certo? Coisa que com o circuito anterior nós vimos que ele sofre bastante, né, com o efeito da fonte. Então, por isso que quando a gente vai observar circuitos mais complexos, que demandam ali um desempenho maior da fonte de corrente, pessoal, é comum ter algum tipo de dispositivo que vai regular essa tensão, ou pelo menos manter uma tensão com baixa variação, para o resistor, que vai determinar, então, a corrente da fonte de corrente, né, do circuito como um todo, ok? Então, se vocês verem aqui o uso de um diodo Zener ou um LED no lugar aqui desses diodos, né, muitos amplificadores de áudio eu vejo o pessoal utilizar LEDs e tal, é comum, tá, pessoal? A questão é manter uma tensão constante para esse resistor. Tá? Que é ele que, então, a corrente dele, né? Que vai garantir para a gente, então, o nível de corrente no coletor, certo? Que, então, vai influenciar na questão da carga. Agora, o que é importante notar, né? Como eu diminuí a tensão aqui da fonte, pessoal, o valor máximo de resistência que eu posso obter aqui na carga também sofre limitação, tá? Por quê?
Porque se eu estou aplicando 10 volts aqui, pessoal, considerando aí a queda de tensão no resistor RE, né, que é aproximadamente 0,7 volts, e a tensão de saturação, né, tensão coletor-emissor do transistor, mesmo saturado, significa que eu não vou conseguir ter uma tensão maior ali de que aproximadamente 9 volts, vamos dizer assim, na carga. Então, não adianta eu agora tentar chegar próximo dos 700 ohms, que a minha fonte não vai conseguir estabelecer. Lembre-se que antes, né, a tensão máxima na carga era de 14 volts. Mas isso, né, 14,1 na verdade, né? Mas isso porque a minha fonte era de 15 volts. Como eu diminuí o valor dela aqui, pessoal, observe que eu não vou conseguir manter, deixar a fenda aproximadamente indicada, né, próxima a esse pontinho metálico do trim-pot. Isso dá para ver também pelo nível de tensão na carga aqui, tá? Do multímetro da esquerda. Olha lá, pessoal. Cheguei a 9,3 volts, certo? Ó, eu aumento o valor da resistência, né? Diminui a corrente na carga. Então, a tensão máxima disponível agora é menor. Tá? Menor. Bem menor. Então, eu tenho no máximo aqui 9,1 volts, né, vamos dizer assim, para a carga, e não mais 14,1. Isso por quê? Porque eu reduzi 5 volts da fonte, então eu tenho 5 volts a menos disponível para a carga. Tá? Então significa que eu tenho que ter uma resistência menor na carga para obter ali ainda os meus aproximadamente 20 mA. Ok? Mas com relação à regulação aqui, pessoal, é bem menos sensível com relação à fonte de alimentação. Eu espero que vocês tenham, então, entendido a principal diferença desse circuito, né, para o que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Tanto para o circuito fonte de corrente, como para o dreno de corrente. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar uma segunda estratégia para estabelecer uma tensão constante para o resistor que determina, então, a corrente de saída da nossa fonte de corrente, né? Então, aproveitando mais uma vez, se esse vídeo aqui está contribuindo, considere se tornar membro do clube do canal, onde lá você vai ter conteúdos exclusivos, né? Além de estar contribuindo aí com a manutenção do lab, ok? Vamos lá. Então, além de usar diodos em geral, pessoal, para estabelecer um valor fixo para a tensão na resistência do emissor, é também comum utilizar um segundo transistor para fazer essa função. Então observe aí o circuito da figura 4, que ao colocar o transistor, a junção base-emissor desse transistor novo adicionado, Q2, fica em paralelo com o resistor do emissor de Q1, o RE ali, né? Ou seja, desde que a corrente no emissor e, consequentemente, do coletor de Q2 não sejam muito baixas, a tensão base-emissor de Q2 pode ser considerada fixa. Ou seja, a tensão no resistor do emissor de Q1 será também fixa, e sua corrente, então, também será. Então, vamos analisar esse circuito, pessoal, para obter as expressões, né? Então, agora a malha do resistor do emissor é a tensão base emissor de Q2 menos a queda de tensão ali no resistor RE é igual a zero, né? Então, a tensão do resistor RE é a tensão base emissor de Q2. Então, aplicando a lei de Ohm para a tensão no resistor RE, podemos calcular a corrente do resistor RE conforme a expressão 11, ou ainda obter o valor de RE conforme a expressão 12. A 11 para análise de um circuito estabelecido e a 12 ali para determinar o valor de RE numa fase de projeto. Agora, precisamos de determinar o valor do resistor R1, né? Então, vamos analisar a seguinte malha, que começa lá na fonte e vai até o terra passando por R1. Então, nós temos que a tensão da fonte, menos a queda de tensão do resistor RE, menos a queda de tensão base emissor do transistor Q1, menos a tensão do resistor R1 é igual a zero. Então, isolando a tensão no resistor R1 e considerando que a tensão no resistor RE é a queda de tensão base emissor de Q2, conforme nós vimos há pouco, né? Então, nós podemos reescrever a tensão no resistor R1 da seguinte forma, que é a tensão da fonte, menos 2 vezes a queda de tensão base emissor
dos transistores, né? Considerando que eles são iguais, podemos fazer dessa forma. Isolando para determinar R1, temos que é VCC menos 2 vezes VBE sobre IR1. Né? A expressão 13 é utilizada, então, para o cálculo do R1. Lembrando que a corrente do resistor R1 deve ser pelo menos aí 10 vezes maior que a corrente da base de Q1, que é a corrente do emissor de Q1 sobre o valor do beta de Q1. E a tensão lá na carga, né, pessoal, vai ser a resistência da carga vezes a corrente no coletor de Q1. O restante, pessoal, das expressões ali de 6 a 10 são as mesmas que nós vimos lá para a configuração anterior, lá do circuito da figura 2. Tá? Não muda nada aqui. Então, vamos a um exemplo numérico utilizando essa configuração, né? Então, exemplo 2, para o circuito fonte de corrente constante de 20 mA na figura 5, determine R1 e RE e calcule a potência máxima dissipada no transistor. Bom, na verdade, nós vamos calcular tudo aqui, né, pessoal? Assim como nós fizemos no exemplo anterior. Então, observem que a tensão da fonte é a mesma, né, 15 volts. Mais uma vez, uma fonte de corrente de 20 mA. E os betas dos transistores e vamos considerar iguais, né? Com pelo menos aí o valor igual a 100 para cada um. Então, vamos aplicar as expressões que nós vimos aí no decorrer da aula. Tensão do resistor DRE. Nesse circuito é a tensão da base de Q2 sobre a corrente no emissor do Q1 ali, né? No caso, nós temos 20 mA e a tensão base emissor consideramos 0,7 volts, né? Então, mais uma vez, o resistor de 35 ohms e o valor comercial utilizado na prática, 33 ohms. Para o resistor R1, tensão da fonte menos 2 vezes a queda de tensão base emissor dos transistores, né? Sobre IR1. E para determinar R1, pessoal, mais uma vez eu vou utilizar aqui que ele será 30 vezes a corrente da base de Q1. A corrente na base de Q1 será a corrente do emissor de Q1 sobre o beta de Q1, né? Resultando em 6 mA. E então, agora podemos calcular o valor do resistor R1 como sendo 2,27 kΩ ou 2,2 kΩ para um valor comercial. Então, observe que RE e R1 têm os mesmos valores encontrados lá para o exemplo 1. Né? A tensão máxima na carga é a tensão da fonte menos a resistência do emissor menos a tensão coletor-emissor na saturação. Né? A tensão coletor-emissor na saturação, vamos novamente considerar 0,2 volts, resultando em 14,1 volts. A potência máxima dissipada no transistor, né, o transistor que terá ali uma corrente de maior potência, vamos olhar para o Q1. Tá? A corrente no coletor de Q2 é muito pequena, né, porque é só a corrente de polarização de Q1. Então, olhando ali para Q1 apenas, é a tensão da fonte, menos a queda de tensão na resistência do emissor, menos a queda de tensão lá na carga, mas considerando ali o valor mínimo, tudo isso vezes a corrente da fonte, IC. O valor mínimo para a tensão na carga, mais uma vez, vamos considerar um curto-circuito, né? Ou seja, a tensão na carga igual a zero, resultando em 286 mW. E para a potência máxima dissipada na carga, pegamos a tensão máxima da carga vezes a corrente da fonte, né? Que ela é constante. Temos 20 mA vezes 14,1 volts, 282 mW. E a tensão máxima admitida lá na carga é a tensão máxima possível para essa carga dividido pela corrente da fonte, né? Considerando ela ainda constante. Mais uma vez, 705 ohms, né? Conforme vimos no exemplo anterior, né? A carga pode variar aí de 0 a 705 ohms, que vamos ter ali 20 mA na fonte decorrente. Para valores maiores que 705 ohms, a corrente da fonte tende a diminuir porque nós não vamos ter uma tensão na carga maior que 14,1 volts. Então eu aumento a resistência, mas a tensão da fonte está limitando a tensão máxima ali no resistor, né, na carga. Então ela pode subir até um valor máximo de 14,1 volts. A partir daí, a tensão fica estática e aumentando a resistência, vamos ter uma diminuição da corrente da fonte.
Bom, pessoal, aqui está então esse outro arranjo, né, onde nós utilizamos agora dois transistores, né? No caso aqui, pessoal, eu tinha até me equivocado, eu falei que era um BC327 esse outro, mas na verdade ele é um 2N3906, tá, pessoal? Porque eu não queria desmontar o outro circuito e acabei pegando um outro PNP que estava mais próximo aqui, né? Idealmente, né, quando a gente faz esse tipo de circuito, a gente busca utilizar esses dois transistores iguais, né? Até por questão de ter mais similaridade do coeficiente térmico e tal. Mas, para a demonstração e essa aplicação aqui, não tem muita importância isso, até porque nós estamos trabalhando com nível baixo de corrente. E quando nós precisamos de uma fonte com um nível um pouco maior de corrente, é até um pouco mais difícil da gente utilizar transistores iguais. Mas vocês vão ver aqui que o efeito fundamentalmente é o mesmo, tá? Então, foi removido os dois diodos que estavam aqui e colocado esse outro transistor, tá? Mas o restante do circuito é o mesmo. A questão aqui é observar que a estabilidade, né, da fonte de corrente com relação ao seu fornecimento de uma corrente próximo de ser constante ali, né, para a carga, dentro daquela faixa de operação estipulada, né, com uma carga ali de 0 a 700, 705 ohms mais ou menos, né? Bom, pessoal, e também, né, com relação à sua estabilidade de fornecimento de corrente frente à variação da tensão aqui da fonte, né, que nós vimos que a ideia desses circuitos que buscam ter uma melhora com relação à fonte de corrente básica, onde o transistor principal aqui, né, de saída é polarizado por um divisor de tensão, ela é dependente da fonte, né? Essa daqui é um pouco mais robusta com relação a isso, então vamos liberar aqui os 15 volts que alimentam o circuito, pessoal, e observe que nós temos aí novamente em torno de 20 mA na carga, certo? 2 volts lá é a tensão na carga, e conforme nós vamos aumentando o valor da resistência aqui, pessoal, então vai aumentando a tensão para manter a corrente próxima do nível estabelecido no projeto, né? E à medida que a gente chega ali em torno dos 700 ohms, pessoal, observe que agora minha corrente começa a diminuir. Isso por quê? Porque eu cheguei já na tensão máxima disponível para a carga, que é 14,1 volts. Tá? Então, essa parte aqui funciona igual para qualquer uma das outras fontes, né? Então, depende ali da tensão de alimentação. Então, resistência maior, né? Aqui eu já estou com 1,1 km aproximadamente, né? Estou no máximo do trimpote, que é de 1K, e mais 100 ohms aqui em série. Então, eu não consigo ultrapassar aqui os 13 mA. Agora, conforme eu diminuo a resistência, e fico dentro da faixa comum aqui de operação, ó, eu posso variar aqui, então, a resistência e a corrente fica ali dentro da faixa ali dos valores de projeto, né? 21 mA. Isso porque, né, o valor do resistor é um pouquinho menor, né, do que o calculado. Se não me engano, foi para 35 ohms. Aqui nós temos 33 ohms. Então, lógico, a corrente tende a ser um pouco maior mesmo. Mas funciona bem, tá, pessoal? O importante é ter pouca variação aí da corrente. E agora, com relação à corrente de saída para tensões menores do que o projetado, pessoal, então eu vou colocar novamente aqui a fenda na posição horizontal, para a gente observar, assim como foi feito para os outros circuitos, né? Aproximadamente 5,5 volts, e vamos diminuindo a tensão, ó, tirando aqui 1 volt, 2, 3, 4, 5. Então, funcionou, né, pessoal? Tá aí, ó, a corrente se mantém estável mesmo com oscilações aqui, né? Eu posso subir, diminuir, ó. A corrente permanece dentro da faixa de 21 mA, né? Então, nós temos uma fonte de corrente robusta para a variação da tensão de alimentação também, tá? Então, imagine que você está utilizando uma aplicação onde quem alimenta esse circuito, por exemplo, é um retificador lá que nós estudamos lá nas aulas sobre os circuitos com diodos, né? Lá nós sabemos que tem um ripple de tensão, né, que faz com que a tensão da alimentação oscile, né, dentro de uma faixa de valores. E essa faixa de valores oscilando
naquela fonte de corrente básica com divisor de tensão, faria então também variar um pouco a corrente, certo? Da fonte. Agora, com esse tipo de arranjo aqui, pessoal, isso já não acontece, né? Mesmo que a minha tensão oscile, a minha corrente da fonte ela permanece muito próxima aí do valor projetado. Tá, pessoal? Lógico que se a precisão dos valores é algo muito importante, a gente tem que medir, né? Porque a gente usou aqui como se fosse 0,7 volts a tensão base emissor, né? Para cada um dos transistores aqui. E aqui eu não estou sendo tão criterioso com relação a qual transistor estou utilizando. Eu peguei aqui dois modelos que eu sei que o beta é maior que 100. Mas quando a precisão dos valores é algo extremamente necessário, pessoal, é importante a gente saber exatamente qual é a tensão base emissor que nós vamos trabalhar no nosso circuito, tá? Que normalmente, para níveis baixos de corrente, costuma ser menor que 0,7, tá, pessoal? Assim como a precisão dos resistores utilizados, né? Todos eles aqui possuem tolerância de 5%, né? Então, por isso que não vai dar exatamente o valor calculado, mas existem resistores, né, com tolerâncias menores, ou seja, com valores mais próximos àqueles indicados na sua codificação, certo? Onde nós teríamos uma maior precisão dos valores. Mas, em geral, pessoal, para a maioria das aplicações onde nós utilizamos esse tipo de fonte aqui, pessoal, isso não é tão relevante. Mas, de forma geral, eu espero que vocês tenham entendido aí. Mas essas outras duas topologias de fonte de corrente, que agora tem mais estabilidade frente à variação da tensão de alimentação. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Caso positivo, deixe seu like, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações, né? Para ser avisado sobre as próximas aulas. E também fica o convite para você se tornar membro do clube do canal, onde, além de ter acesso a conteúdos exclusivos, vai estar contribuindo aí com a manutenção do Lab, né? E com recursos aí para o desenvolvimento de novos projetos, que são a base aí dos próximos vídeos, né? Que vão ser publicados aqui no canal, ok? Então fique à vontade para deixar críticas, dúvidas ou sugestões na área de comentários. Forte abraço e até logo!